nome é Eduardo Moraes, eu sou gestor de renda variável aqui da Principal Asset Management Brasil, e hoje nós vamos comentar a performance dos fundos Claritas Long and Short, Claritas Valor e o Claritas Long Bias, tá? Mas antes vamos dar só uma passadinha pelo cenário global e o cenário top-down. De certa forma, o cenário global continua sem grandes mudanças em relação ao mês anterior, continua um ambiente favorável aos mercados emergentes. Tá? Já no Brasil, o mês de novembro marcou uma performance bem relevante dos ativos de risco. A bolsa subiu mais do que 6%. Tá? E aqui eu acho que nesse mês começa a fazer diferença o idiosincrático brasileiro. Seja por toda uma temática de estarmos chegando perto de um ciclo de queda de juros, eu acho que essa temática vai ficando mais clara. Você continua vendo sinais de uma economia desacelerando, mas desacelerando num patamar bem razoável, ninguém está pensando aqui em recessão ou coisa do gênero. Tá? Sinais de inflação, o último número de inflação veio de certa forma dentro das expectativas, mas quando você olha por dentro, sinais muito interessantes em alimentos, deflação de alimentos e sinais construtivos aqui, tanto industriais quanto em serviços. Tá? Isso fez com que a gente revisasse nossa expectativa de IPCA para esse ano para 4,5%, já ali no topo da meta de inflação, o que era algo impensável no começo do ano. E para o ano de 2026, a gente tem ali uma expectativa de 3,9%. Nossa expectativa é de um começo de ciclo de redução de juros já em janeiro, talvez um corte menor de 25 basis points, mas já em janeiro. Tá? Um outro ponto que eu acho que começa a influenciar nas ações é expectativas em relação ao ciclo eleitoral, crescendo aqui as expectativas de alternância de poder. Isso, na nossa opinião, até outubro, a inflação estava praticamente zero precificado, o Brasil andando muito em linha ali com o Chile, os outros pares aqui da América Latina. Tá? Eu acho que em novembro você começa a ter os primeiros sinais de uma certa precificação de um cenário mais positivo. Estamos gravando aqui no começo de dezembro, já é outro cenário, já deu uma bela embaralhada, mas vamos deixar para comentar isso no próximo mês, tá? Focar aqui em novembro. Então, gente, com essa introdução, deixa eu passar aqui alguns slides onde a gente vai falar com mais detalhes de cada um dos fundos, tá? Deixa eu dividir com vocês a minha tela. Seguindo aqui, o Claritas Long and Short teve uma boa performance no mês de novembro, 1,91, 182% do CDI, no ano 15,64, acumulando aí 121% do CDI. Tá? Em termos de apetite de risco, a gente vem aumentando gradativamente. Exposição bruta aqui ajustada na casa de 55%, exposição líquida aqui na casa de 13%. Principais destaques em pares foi Fleury contra Odontoprev, ISA contra CETEP contra a Lupar, destaques negativos Copel contra Taese, Iguatemi contra Allos. Ação long contra índice Vibra, Localiza como destaques positivos, Renner e Petrobras como destaques negativos. Ação direcional, principais destaques positivos, Cirela, e ação short contra o índice sem maiores destaques. Tá? Aqui um pouco a abertura do resultado em cada uma das subestratégias e também o risco alocado em cada uma das subestratégias. Quando a gente vem aqui para o Claritas Valor, Principal Valor, a gente teve uma performance aqui de 7,16 contra 6,44 do IBX. No ano a gente acumula uma performance de quase 40% contra 31,89 do IBX. Tá? Principais destaques no mês: Vibra, Cirela, Localiza, Vivara, Equatorial, Direcional, Itaú, BTG, Redditor. Destaques negativos:
basicamente Suzano e a Pivida foi uma pena, a gente tinha posição pequena, desde o começo do ano a gente estava com a posição pequena, reduzindo mês a mês, já estava com a visão era posição pequena, 1,5%, a gente já estava com a visão de zerar após os resultados, mas com a sensação de que o papel estava tão amassado que mesmo o resultado, mais ou menos, você tinha ali uma possibilidade de subida e era o momento que a gente imaginava zerar, mas foi um desastre, o resultado conseguiu decepcionar ainda as mais fracas expectativas, o papel caiu 40% no dia, eu nunca vi isso acontecer, e a gente, mesmo com essa queda, a gente zerou, tá? Tiramos da tela esse papel. Quando eu olho o ano, principais setores de contribuição, finanças e bancos, quase 10%, construção, 8% de contribuição, utilities em geral, tá? 5,40 em disco integradas, mais 3,10 em saneamento e mais 2,5 em elétricas. A distribuição de combustível, uma contribuição relevante, healthcare também. Healthcare, mesmo com essa pancada aqui da Apvida, é uma contribuição importante no ano, aqui com a contribuição em grande parte acho que integralmente de Redditor, tá? Real Estate and Malls, assim sucessivamente, destaques negativos apenas em petróleo, mas com uma boa contribuição dentro desse mês. Nesse setor, eu vou comentar, fizemos alterações relevantes aqui na carteira, e papel e celulose com uma contribuição de 2,31% negativa, tá? Vamos olhar aqui os principais temas, como eu sempre falo mensalmente, a gente reduziu um pouco mais ainda as exportadoras, tá? Aqui com algumas alterações, esqueci de colocar aqui redução, mas Suzano a gente reduziu, leve redução aqui em Vale, e PetroRio a gente zerou a posição, não por PetroRio, tá? Eu zerei a posição aqui porque eu quis aumentar a posição em Petrobras, mas eu não quis aumentar muito minha exposição a petróleo. Então, é uma visão microeconômica de querer aumentar a exposição em Petrobras e não macroeconômica, não top-down. Tomamos o cuidado de, ao aumentar a Petrobras, reduzir o PRIO para não ter uma exposição maior do que o top-down nos recomenda no tema petróleo. Eu separei alguns slides para falar de Petrobras, vou falar um pouquinho adiante, tá? No setor elétrico, a gente também deu uma mexida aqui nas nossas preferências, onde a gente aumenta a exposição em Copel, tá? Copel passa a ser nosso veículo preferencial aqui no setor, pela qualidade da sua concessão de distribuição, time da revisão tarifária e também pela exposição em geração. A gente fica cada vez mais confortável com premissas de preço de energia de longo prazo maiores. E a gente está exercendo esse view aqui em Copel, que tem exposição tanto à distribuição quanto à geração. Em contraposição, a gente reduziu um pouco a exposição em Energisa, reduziu um pouco a exposição em Equatorial, não por demérito desses cases, tá? A gente gosta bastante, mas apenas para ter uma exposição maior em Copel. Também fizemos aqui, não está escrito, mas fizemos aqui uma pequena redução em Sabesp. Não mexemos praticamente nada na temática aqui de valor, e em cíclicos domésticos zeramos a Apvida, aumentamos marginalmente aqui a posição, mas nem tão marginalmente, né? Aumentando a posição em track and field, um papel que toda vez que dá uma fraquejada a gente gosta de aumentar, mas é um papel que está chegando próximo aqui do que seria o seu tamanho target em função da liquidez. Apesar da liquidez estar aumentando um pouco, tá? Então, eventualmente, a gente pode rever o que seria esse tamanho target. Aqui só a evolução, tá até difícil de ver, mas só a evolução dos temas ao longo do ano. O Principal Long Bias ele entregou uma performance de 6,34, 36,73 no ano, tá? Aqui a gente vê a carteira que deriva do valor, um gross exposure de 25% derivado das operações long and short e 20% de proteção através de puts de Ibovespa, tá?
Aqui também a gente tem a abertura do resultado em cada uma das subestratégias e o exposure também. Aqui, gente, o que a gente gostou no resultado da Petrobras que nos fez aumentar? Na nossa opinião, esse resultado da Petrobras marca o de-risking do plano de desenvolvimento de Búzios, que é uma reserva extremamente atrativa. Em 2 ou 3 anos será o segundo maior poço, maior campo de produção no mundo, atrás apenas de Ghawar na Arábia Saudita, tá? E eu vou falar um pouquinho mais de detalhe, mas vamos antes só falar um pouquinho aqui dos principais highlights do trimestre. Crescimento de produção de 18% ano contra ano. Você percebe aqui uma mudança de patamar da produção. A Petrobras, de uns anos para cá, tem sido bastante conservadora nos seus guidance de produção. Vão entregar mais, vão entregar o topo do guidance aqui esse ano, e olhando nos próximos anos a gente tem uma certa convicção que também vão entregar mais, tá? Então, um aumento de produção que mais do que compensou uma valorização do real e uma queda do Brent. Com isso, entregou um EBITDA ligeiramente crescendo, apesar do Brent caindo ano contra ano. O que é que a gente gostou aqui por que a gente acha que teve um de-risking do plano de desenvolvimento de Búzios, tá? Você teve a última FPSO implantada no campo, uma FPSO Tamandaré, uma FPSO com a primeira do ciclo de FPSO de 225 mil barris dia. Ela começou a produção 3 trimestres atrás, com apenas 5 poços. Em apenas 3 trimestres, ela conseguiu rampar a produção, mas ela rampou a produção não para sua capacidade de 225 mil barris, ela rampou a produção para 270 mil barris dia. Ela está produzindo 20% a mais do que sua capacidade. Isso foi possível sem capex adicional, apenas com uma recertificação da plataforma, o que nos mostra que, na verdade, a capacidade dessa plataforma e de todas as outras que estão para entrar são maiores do que a gente estava imaginando. Isso implica, possivelmente, uma aceleração da produção ainda mais rápida, tá? Então, chama a nossa atenção. A empresa fez no call de resultado, falou que as próximas plataformas também podem produzir acima da sua capacidade, e assim como já mapearam 110 mil barris de capacidade adicional nas atuais plataformas, que bastaria uma recertificação para conseguir produzir mais. Para além disso, a próxima plataforma P78, que é uma plataforma de 180 mil barris, já está em locação. O seu primeiro óleo é iminente. A P79 já deixou o estaleiro, está a caminho do Brasil, então primeiro óleo possivelmente primeiro semestre de 26, e as próximas 3, P80, P82 e P83, estão previstas para 2027, mas estão com seu cronograma de execução acelerado, tá? Possivelmente uma ou duas dessas plataformas podem ser antecipadas para 26. Nesse contexto que a gente está falando, o de-risking do plano de negócios, do plano de desenvolvimento de Búzios, ficou muito claro nesse terceiro trimestre, tá? O plano completo, faltaria apenas uma última plataforma, essa ainda não tem o FID, que é o Final Investment Decision, tomado. Aqui só mostrando o que é o desenvolvimento do campo de Búzios. A gente estima que ali por 2029, esse campo vai estar produzindo alguma coisa como 1.900.000 a 2 milhões de barris dia, tá? Será o segundo maior campo em produção do mundo, atrás apenas de Ghawar e na frente aqui desse campo do Kuwait, tá? Representará para o stake da Petrobras alguma coisa como 1,5 milhão de barris. Ali em 2028 e 2029, esse campo sozinho vai representar alguma coisa como 50% da produção da Petrobras. A gente viu muita crítica do mercado em relação a um capex maior do que o esperado, mas esse capex ele não deriva de inflação, de pagar mais pelo mesmo
projeto, ele deriva de antecipar esses projetos. Tudo o que você quer é antecipar o desenvolvimento desse campo. É um super giant, essa denominação que você fala para os grandes campos de petróleo no mundo, tá? Então, a gente vê com bons olhos, e essa preocupação do mercado com o CAPEX, de certa forma, nos permitiu um excelente timing para aumentar a posição. No dia do resultado, o mercado abriu caindo 0,20, 0,30. Tá? Foi o momento que a gente usou para aumentar a nossa posição, porque a gente estava com uma visão completamente diferente em relação ao que o mercado estava. E ao final do call, o papel já subia 4, 5%. Tá? Então é um pouco isso que eu teria para falar aqui do desenvolvimento de Búzios. E aqui é um outro campo, é um outro slide, foi um research recente do JP Morgan, muito coerente. Tá? Aqui, gente, é curva de produção de água em função do quanto de petróleo você já extraiu em relação à sua reserva. Tá? Aqui são todos... Só para esclarecer, produção de água aqui é proxy de declínio do campo. Então, quando você modela uma plataforma, você vai modelar o início dela, quanto tempo ela leva para atingir o pico e depois um período longo de declínio. Quanto mais água você estiver produzindo, maior é esse declínio. Tá? Então, aqui, claramente, os campos antigos da Petrobras, de Campos, da bacia de Campos, tinha um perfil de declínio muito mais acentuado do que a gente está vendo aqui no pré-sal. Repara Sapinhoá. Sapinhoá foi começar a ter algum declínio depois que ele produziu 10% das suas reservas recuperáveis. Tá? E ainda assim, por um período relevante, um declínio muito baixo. O mesmo está acontecendo aqui com Tupi. Tá? Olha Búzios de Atapu. Búzios produzindo zero de água. Búzios está produzindo próximo da sua capacidade nominal. Tá um pouco abaixo apenas por um problema aqui, outro ali nas plataformas, não pelo reservatório. Atapu, que é um campo que está com apenas uma plataforma, já está produzindo no seu platô há 20 e tantos trimestres consecutivos. Tá? Em termos de modelagem, eu não lembro de ter visto um caso similar. Você está no platô por tanto tempo. Búzios vai atingir esse patamar de 10% aqui das reservas recuperáveis, na nossa estimativa, ali entre 29 e 30. Então, você vai ver esse campo produzindo extremamente bem, começar o declínio, acho que na nossa cabeça, a partir de 2030, tá? Então, é isso aqui, gente, que faz desse campo algo fora da curva, espetacular, e se o CAPEX que a Petrobras está gastando a mais deriva de antecipar esse campo, eu vejo isso com muitos bons olhos, não o contrário. Tá? Então, é só para colocar um pouco em contexto, a gente está com uma visão divergente em relação ao mercado com relação à Petrobras, mas seguimos preocupados com a tendência de preço de petróleo. Então, a gente está exercendo esse nosso view, concentrando em Petrobras a nossa exposição, mas num tamanho compatível com uma visão macro não muito construtiva para preço de petróleo. Então, é um micro contra macro aqui que a gente ajusta no tamanho da posição. Tá? E é uma empresa, a gente modela ela, simulando aqui diversos preços de petróleo, é uma empresa que tem sustentabilidade, tem resiliência para um cenário de preços de petróleo mais baixos. A gente simula aqui $50 o barril, você percebe que nesse cenário ela se alavanca, mas se alavanca aqui para 2,4 vezes net debt EBITDA, um patamar razoável, partindo do pressuposto que a gente acredita que o preço do petróleo pode bater $50, mas $50 não é o preço de equilíbrio, porque a $50 muita gente não gera resultado. Tá? Muita gente sai do mercado, principalmente a produção nos Estados Unidos. Diversos campos ali nos Estados Unidos não tem economicidade nesse patamar de $50. Tá? Lembrando que o desenvolvimento de campo de Tupi é um campo que tem a produção, o lifting cost na casa de $6, com as novas plataformas que são próprias, capaz de chegar a $5,5.
é de extremo baixo custo de extração. Tá? Então, é só para estressar aqui, nesse cenário a gente vê 2,40, no cenário base, com petróleo a $60, a gente vê uma alavancagem também extremamente confortável, com dividend yields. Outra coisa, nesse cenário de estresse, a gente ainda está mantendo a política de dividendo da Petrobras. Em algum momento ela poderia rever isso num cenário de estresse. Tá? Então, aqui no cenário de $60, a gente vê o dividendo ao redor de 2 dígitos. Tá? E no cenário de $70, não acho que seja o caso para a gente pensar nesse cenário agora, mas um valuation extremamente atrativo, até uma desalavancagem e dividendos claramente aqui de 2 dígitos, tá? Então, gente, é isso que eu teria para comentar. Aqui só os slides que a gente comenta de fluxo de investidores estrangeiros, alguma redução na saída de fundos de ações, ciclo de recompras permanece muito forte, tá? E com isso eu termino aqui os slides que eu tinha para mostrar para vocês em relação à dinâmica e o resultado dos fundos no mês de novembro. Acho que não nos falaremos até o final do ano, então um Feliz Natal, próspero ano, e volto aqui em janeiro para comentar os resultados do mês de dezembro. Tá? Muito obrigado. E é isso por hoje. Qualquer dúvida, qualquer necessidade de esclarecimento adicional, por favor, entre em contato.